A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso tempo na presença do Senhor, a nossa leitura da Palavra de Deus, aquela que alimenta a nossa alma. E eu quero motivar você a continuar firme nessa leitura, mas não somente continuar, convidar alguém para ler a Palavra de Deus. Ela liberta, ela nos aponta a Deus, ela nos revela o céu, ela nos ajuda, nos potencializa para viver uma vida aqui nessa terra, alinhado com a vontade e com o sonho de Deus para a vida de cada um de nós. Portanto, vamos à leitura da Bíblia nesse dia 4 de agosto. Hoje nós vamos continuar lendo Isaías, do capítulo 52 até o 57, e eu quero você juntinho aqui comigo. Vamos lá? Vamos ler a Bíblia. Isaías 52 diz assim: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Ponha suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais em seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra, tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatei, sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano: há muito tempo meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Assíria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Porque meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro. Mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão que eu sou, ou que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, que Deus, o Deus de Israel, decretou. O Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou o seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam, saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se. Vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando ouviram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como um homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhe havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Ele está falando de Jesus, né? Está olhando para o futuro e está vendo Jesus sendo pregado na cruz, açoitado. Capítulo 53, preste atenção. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que
que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviávamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes de sua vida e de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça. Ele jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como um criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Preste atenção. 700 e tantos anos antes, o profeta está falando exatamente aquilo que aconteceu com Jesus Cristo. Por último aqui, por exemplo, colocado num túmulo rico, Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Nunca ninguém havia sido sepultado naquele túmulo. Impressionante, né? Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele trará muitos descendentes, terá vida longa, seu plano e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Aleluia! Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E, por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso. Pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aleluia! Cante, ó mulher sem filhos, capítulo 54. Você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada, não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha de sua juventude, nem da tristeza da sua viuvez, pois seu marido será entregue àquele que a fez. O Senhor dos Exércitos será seu nome, e ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor chamou de volta de seu lamento, você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. No ímpeto de fúria escondi meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Ainda assim, como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois, ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você.
Ó cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada, eu a reconstruirei com pedras preciosas e edificarei seus alicerces com safiras. Farei suas torres de rubis cintilantes, seus portões de joias brilhantes, seus muros de pedras preciosas. Ensinarei seus filhos e eles terão grande paz. Você estará segura sob um governo justo e imparcial, e seus inimigos se manterão afastados. Viverá em paz e nenhum terror se aproximará. Se alguma nação vier lutar contra você, não será porque eu a enviei. Todos que atacarem serão derrotados. Eu criei o ferreiro, que abana as brasas do fogo e produz armas de destruição. Eu criei os exércitos que destroem. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em seu favor, em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 55. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar seu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhe obedecer, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os céus, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor, o pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra, eu a envio, ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palma. Antes, onde havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Bênçãos para todas as nações. Assim diz o Senhor: sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Capítulo 56, versículo 3. Não permitam que o estrangeiro, comprometido com o Senhor, diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte do seu povo. E não permitam que o eunuco diga: sou uma árvore seca sem filhos e sem fruto. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei, dentro dos muros de minha casa, um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas.
pois o nome que lhes darei é permanente e nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, os que servem e amam seu nome, e que o adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte, e os encherei de alegria com minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outros de volta, além do meu povo. Venham, animais do campo, venham, animais do bosque, venham e devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes, são como cães de guarda mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando, como cães gulosos, nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes, cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Dizem: venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa, vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior. Misericórdia. Capítulo 57, último desse dia. O justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo, mas ninguém parece se importar, nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá, pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Mas vocês, filhos de feiticeiras, venham cá, aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês zombam, fazendo caretas e mostrando a língua? Vocês são filhos de pecadores e mentirosos, seus ídolos ardentes. Adoram seus ídolos com ardente paixão, debaixo dos carvalhos e de toda árvore verdejante. Sacrificam os filhos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros. Seus deuses são as pedras lisas nos vales. Vocês os adoram com ofertas derramadas e ofertas de cereais. Eles, e não eu, são sua herança. Pensa que tudo isso me agrada? Cometeram adultério em todos os montes altos, e ali adoraram seus ídolos, e foram infiéis a mim. Puseram símbolos pagãos nos batentes e atrás das portas. Abandonaram-me e foram para a cama com esses deuses detestáveis. Comprometeram-se com eles e gostam de olhar seus corpos nus. Foram até Moloque com óleo de azeite e muitos perfumes, e enviaram para longe seus mensageiros, até mesmo ao mundo dos mortos. Cansaram de tanto procurar, mas nunca desistiram. O desejo renovou suas forças, de modo que não ficaram exaustos. Vocês temem esses ídolos? Eles os apavoram? Foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e de minhas palavras? Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Agora mostrarei a todos eles essas suas boas obras, nenhuma delas os ajudará. Vejamos se seus ídolos os salvarão quando clamarem por socorro. Até um sopro de vento é capaz de derrubá-lo. Basta alguém respirar sobre eles para que tombem. Mas quem confia em mim herdará a terra e possuirá meu santo monte. Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se eu fizesse, todos morreriam, sim, todos os seres que eu criei.
Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porei em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura. Os perversos, porém, são como mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o Senhor. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha paixão e gosto pela leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.